Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais um Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sou Fábio Pereira, é um prazer enorme estar com vocês. Nós fazemos o nosso Evangelho, gravamos e toda quarta-feira a gente publica ele para vocês. Você que professa fé espírita sozinho em casa e quer alguém para fazer o Evangelho com você, famílias cujas pessoas têm dificuldade para ler em voz alta, fazer um comentário sobre o Evangelho, explicar alguma coisa, famílias têm se reunido, colocam no YouTube o Evangelho que a gente grava e aí fazemos todos juntos. E isso é muito bacana. A gente faz o sistema completo. Oração inicial, aí uma leitura edificante. Nós estamos utilizando por enquanto o livro Segue-me, já utilizamos o livro Escrínio de Luz, agora estamos no livro Segue-me, de Emmanuel para o Chico Xavier, os dois, de Emmanuel para o Chico Xavier. Hoje caiu Página do Natal, a gente vai ler e explicar. E na sequência, então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 7, Os Pobres de Espírito, item Mistérios Ocultos aos Doutos e aos Prudentes. Certo? A gente vai ler e vai explicar. No final, a gente faz a oração final com a fluidificação da água pelos mentores. Vai acontecer durante todo o Evangelho. E aí, no final, a gente faz o direcionamento e a parte magnética nossa, né, nos colocando à disposição para que isso aconteça. Certo? É assim. Então seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Vamos então elevar o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar em Jesus da forma que a gente conhece o rosto dele, para elevar o pensamento, e o pensamento elevado naturalmente vai conduzindo à elevação de vibração. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, cumprimentando o seu Otávio, meu anjo da guarda, cumprimento a todos os presentes, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Elevamos, Senhor Jesus, o nosso pensamento até o Senhor mais uma vez, com o coração cheio de gratidão ao acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco, a sua benevolência para conosco, a sua indulgência para com as nossas imperfeições. Isso que é o mais importante, inclusive, né? Indulgência que o Senhor tem com as nossas imperfeições, e por isso muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo de ruim que não aconteceu na última semana. E claro, muito obrigado, Senhor, por tudo de ruim que aconteceu conosco na última semana, porque afinal de contas já foi, já passou, já não devemos mais, não é? E é muito importante entender que já foi, já passou. Isso que é o mais importante, e por isso muito obrigado, Senhor. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, para a gente poder aprender mais, entender melhor e poder ser mais útil, poder servir mais, poder entender aquilo que o Senhor disse na maneira que foi dito, como foi dito, a ideia que se passava, para que nós, então, com o Consolador prometido pelo Senhor, que é o Espiritismo, possamos utilizar essas técnicas para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Assim sendo, então, mestres, sabedores da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Vamos lá, então. Página do Natal. No livro Segue-me, todo capítulo tem um trecho do Novo Testamento, e esse tem um item, um trecho de Lucas, capítulo 2, versículo 32. O capítulo 2 de Lucas, ele narra desde o nascimento de Jesus, a anunciação de que seria o Messias, até a apresentação no templo, que é essa parte do versículo 32. E Emmanuel, então, usa um trecho do Novo Testamento e faz a explicação. Esse trecho, luz para alumiar as nações, essa é uma das traduções. As outras traduções é luz para iluminar os gentios. Faz parte de uma oração de Simeão. Simeão era um ancião judeu que tinha tido uma revelação mediúnica, que na época eles falavam anjo do Senhor, que tinha se aproximado dele, e dito que ele não morreria até ver o Messias
nascido de mulher. Havia uma tradição na época de Jesus que todo filho primogênito nascido de mulher deveria ser apresentado, o primogênito da mulher deveria ser apresentado no templo. A mulher tem que fazer inclusive um ritual de purificação, são 7 dias de purificação da mulher, no 8º dia circuncisava a criança e depois ela passava mais 33 dias se purificando, o que dá 40 dias. No caso das mulheres, se a mulher tivesse uma filha, eram 14 dias e depois mais 66 de purificação, totalizando 80 dias. Era uma tradição da época que para a mulher tinha que purificar mais. E essa purificação, essa apresentação no templo, era uma condição paga. Você tinha que pegar um cordeiro de até 1 ano e algumas rolinhas e pagar lá o sacrifício que tinha que fazer e a purificação da mulher. A mulher tinha que pagar alguma coisa no templo para ela ser purificada, para ela poder viver em sociedade outra vez, né, para purificar-se e ser liberta do pecado de ter tido filho, né? Então, o que mostra a condição simples e humilde de José e Maria nessa época, eles deram 2 pombas e 2 rolinhas, né? Então, era uma situação bastante difícil, né, para os dois, nesse ritual de purificação, nessa redenção, chamada redenção do primogênito. Eu até anotei aqui para entender um pouquinho essa história. Tá, já falei tudo, já que era. Beleza. É isso mesmo. Então, quando nascia um homem, a mulher tinha 40 dias total de 40 dias para a purificação. E no caso de nascer menina, eram 80 dias de purificação. Isso está lá em Levítico, enfim, está em várias partes da Bíblia, do Velho Testamento, vamos colocar assim. A mulher continuava no sangue da purificação por 33 dias adicionais, totalizando 40 dias para o nascimento de uma filha, impureza cerimonial. A mulher ficava cerimonialmente impura por 14 dias e o período de purificação, a mulher continuava no sangue da purificação por 66 dias adicionais, totalizando 80 dias. Enfim, se a mulher não pudesse oferecer um cordeiro, ela podia trazer 2 rolinhas e 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado, né? Então as 2 rolinhas pelo pecado e os 2 pombinhos pelo holocausto, enfim, para pagar a taxa, vamos dizer assim, a taxa no templo, né? Tinha que fazer isso. E como Maria e José eram muito pobres, eles então levaram 2 rolinhas e 2 pombinhos para fazer essa purificação que precisava acontecer. Mas o fato é, só para dar o contexto, mas o fato que Emmanuel pega aqui é a fala desse Simeão, nesse canto de Simeão, lá no templo, quando Jesus é apresentado. Ele pega esse item de Lucas, onde o Simeão deixa bem claro que Jesus é a luz que veio para iluminar todas as nações e não só para um tipo de povo. É uma informação importante que não é o Deus dos judeus, não é o Deus dos cristãos, não é o Deus do muçulmano, não é o Deus desse, o Deus daquele, né? É o Deus do evangélico, é o Deus do católico, é o Deus do espírita, não. Jesus veio para iluminar todas as nações. A ideia é justamente dessa coisa extraordinária que Jesus é o ser mais perfeito que já habitou a Terra, para servir de guia e modelo da humanidade, para todo mundo, de acordo com a evolução que cada um alcance, de acordo com o que cada um consiga necessariamente abarcar daquilo que Jesus trouxe. Nós espíritas entendemos algumas coisas, os católicos entendem outras, os evangélicos outras, os muçulmanos outras, os judeus outras, os budistas outras, os candomblecistas, umbandistas, enfim, cada uma das religiões entende de um jeito, tem pontos positivos, pontos negativos, tem pessoas que fazem parte dessas religiões e, portanto, tem as deficiências inerentes ao ser humano. O importante é entender que, dentro dessa ideia universal, Jesus veio para todo mundo, cada um
de uma forma, cada um interpreta de um jeito, cada um faz o que quer, mas Jesus veio para todo mundo. É essa a ideia, né? E Emmanuel diz o seguinte: página do Natal. Luz para alumiar as nações, Lucas 2,32. Há claridade nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem no lança-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. No Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, o nascimento de Jesus, assevera Lucas que o Cristo é a luz para alumiar as nações. Não chegou impondo normas ou pensamento religioso, não interpelou governantes sobre processos políticos, não disputou com os filósofos quanto às origens dos homens, não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Fez luz no Espírito Eterno. Embora tivesse o ministério endereçando aos povos do mundo, não marcou a sua presença com expressões coletivas de poder, quais exército e sacerdócio, armamentos e tribunais. Trouxe claridade para todos, projetando-a de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço à coletividade por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências do Natal do Senhor, do nascimento do Cristo, meu amigo, medita no próprio roteiro. Tens suficiente luz para a marcha? Que espécie de claridade acendes no teu caminho? Foge ao brilho fatal dos curtos-circuitos da cólera. Não te contentes com a lanterninha da vaidade que imita o pirilâmpago, o vagalume, em voo baixo dentro da noite. Apaga a labareda do ciúme e da discórdia e atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Se procuras o Mestre Divino e a experiência cristã, lembra-te de que na Terra há clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento. Estarás realmente cooperando com o Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela luz sublime para alumiar? Você hoje, eu hoje, nós hoje, estamos realmente cooperando com Cristo na extinção das trevas, acendendo em nós mesmos aquela sublime luz para iluminar? Emmanuel termina esse trecho com uma pergunta extremamente importante. Eu tenho luz suficiente para iluminar o caminho daqueles que estão ao meu redor e o meu próprio? O Evangelho é uma luz que nós estamos acendendo, o Evangelho no lar é uma luz que nós estamos acendendo na nossa casa. Mas que tipo de luz é essa? Há claridade nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Eu filmei vários incêndios, inclusive com drone. Independentemente, malgrado, né, o que se malgrado, independentemente da destruição que causa, é uma coisa bonita, as labaredas e tal, o fogo ilumina, mas está destruindo. Então, de que adianta uma certa luz se destrói? Resplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. O tracejado dos mísseis é muito bonito no céu noturno. E o que vem depois? Reflexos radiosos surgem no lança-chamas. É aquela luz, a hora que sai do lança-chamas, aquela coisa bonita, só que destrói. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. Hoje é muito comum a gente ver em filmes, como não são de verdade, então a câmera pode filmar de frente, né, a arma, e sai aquela forma, normalmente de 6 pontas, parece uma estrela que sai da ponta da arma. Então é bonito de ver, fica cinematográfico, e aí a pessoa passa atirando com a metralhadora, a câmera fica de frente, pegando aqueles estalidos e tal. É a morte, é a desagregação da matéria, a desagregação do corpo, que essa luz precede. Como somos nós? Que tipo de luz nós somos? Nós somos luzes que destroem
com o nosso preconceito, com a nossa forma de agir em cima das outras pessoas, impondo a nossa maneira de ser, impondo a nossa crença, ou vivenciando o Evangelho, iluminando o caminho. Me lembro de uma passagem que o Divaldo Pereira Franco conta, de uma conversa que ele teve com a Joana de Ângeles, e ela disse que por todo o caminho que ele andar, que ele deixe pegadas luminosas para que as pessoas possam seguir. Que tipo de pegadas nós estamos deixando? Nesse caminho que nós estamos trilhando, que outros passarão, principalmente outros descendentes nossos, filhos, netos, etc., pessoas que convivem conosco, que dependem de nós, que às vezes só convivem conosco porque dependem de nós, né? Que caminho nós estamos deixando para essas pessoas? Se eu não consigo iluminar, que pelo menos eu deixe flores, para que não machuque os pés dessas pessoas que vão trilhar esses caminhos. Então depende muito de mim eu querer ser algo que ilumine para o bem, porque eu posso fazer muito barulho, posso fazer muito estrondo, e a minha beneficência para as pessoas, desculpe, a minha beneficência para as pessoas pode ter um peso gigantesco e fazer um mal muito grande. Que espécie de claridade acendes no caminho? Pergunta de Emmanuel. Tens suficiente luz para a marcha? Ajudar alguém não pode ter o peso de maltratar aquela pessoa, do favor ser esmagante. Tenho certeza que você conhece alguém assim, que cobra muito caro pelo auxílio que promove. O que é cobrar muito caro? Não estou falando de dinheiro, estou falando da pessoa querer uma gratidão que não existe, ou ficar jogando na cara toda hora do que aconteceu. Faz uma ajuda para você aqui e alguns dias depois você está refém das sandices, das tolices, da vida pequena que aquela pessoa tem e quer apequinar-nos também para que fiquemos sob o seu jugo. Essa é a luz destruidora, essa é aquela luz que precede o lança-chamas, é aquela luz que precede a bala da arma de fogo, o projétil da arma de fogo. Não é? É aquela luz que precede o míssil dentro da guerra. Durante o dia se ouve e já se fica apavorado porque está caindo. Esse é o som que precede a bomba caindo. À noite é a luz que corta o céu. Quantos de nós somos luzes que cortam o céu na vida das pessoas e que depois somos uma bomba na vida da outra pessoa? É essa a reflexão que Emmanuel quer trazer para nós. Porque Jesus veio como a luz do mundo. E não foi compreendido pelos apóstolos, não foi compreendido pelos discípulos, não foi compreendido por nós, não é compreendido pela maioria de nós, muito pouco compreendido por todos nós. Acho difícil alguém que tenha uma compreensão gigante sobre Jesus. Tem, mas dá para contar talvez nos dedos de duas mãos e é capaz de sobrar dedo ainda. Né? Quem tem a compreensão total do que Jesus significa, a ponto de dizer, por exemplo, Jesus, eu te amo, e ser de verdade, e não ser para que eu tenha bens materiais, para que eu seja reconhecido como alguém importante no meu círculo religioso, ou da boca para fora, como a gente fala para outra pessoa da boca para fora que ama. Estarás realmente cooperando com Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para iluminar? Essa é a pergunta do nosso Evangelho de hoje. Você está realmente cooperando com Cristo na extinção das trevas, acendendo em você aquela sublime luz para iluminar os outros? Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso? Nós estamos fazendo isso? Essa é a pergunta para todos nós.
Fábio, mas o evangelho no lar é para isso? É para eu me questionar? É só assim que acende a luz. Se eu conversar sempre com as mesmas pessoas, sempre sobre os mesmos assuntos, como que eu estou crescendo? Como eu cresço? Como eu evoluo? Como eu me ilumino? Como eu ilumino a minha inteligência? Lendo. Ah, Fábio, eu não consigo catar um livro e começar a ler. Você tem um celular? Acho que todo mundo, não sei, mas a maioria das pessoas tem celular. Todo mundo é muita gente. A maioria das pessoas tem um celular. Baixa o Kindle, é gratuito. Baixa o Kindle e lê no celular. Ah, eu não consigo ler no celular. Não consegue mesmo ler no celular? Porque veja bem, nas redes sociais tem muita coisa escrita. Os comentários que talvez você fique vendo das pessoas, né? Aliás, a grande maioria de imbecis que tem voz por causa da rede social, não é ler? Não são símbolos em formas de letras um do lado do outro? Um meme que se vê na internet, não tem alguma coisa escrita lá? A gente está lendo o tempo todo no celular. Então para de ficar disfarçando, de ficar criando situações de que eu não consigo ler, eu tenho dificuldade para ler. Continua abastecendo seu cérebro com essas informações e ele realmente vai te ajudar a não ler, cada vez a ler cada vez menos, a realmente não ler, né? Isso é uma questão de vontade. Eu não consigo, não, eu não quero, seja lá o que for, eu não quero. Eu não consigo emagrecer. Você não quer emagrecer, porque se você quiser, você emagrece. Não, eu não emagreço por causa da tireoide, então para de comer tireoide. Eu sei que é tireoide e é uma piada. Não quero. A gente respeita cada um. Faz parte disso. Toda pessoa que quer respeito, respeita o outro. Isso é natural. Isso é algo que se aprende. Para iluminar-se, precisa algo iluminador que entre. O combustível dessa luz tem que entrar, de alguma forma. Quando a gente agride alguém verbalmente, nós nos iluminamos dessa bomba antes de disparar na pessoa. Eu conversava com um estrangeiro há 2 semanas e ele dizia assim: vocês brasileiros têm uma capacidade muito grande de xingar. Eu acho muito, muito legal, né? Falou com um português arrastado. Eu acho muito legal o jeito que vocês xingam. Eu falei: olha, eu por acaso não falo palavrão. Conheço, mas não falo. Não deixo sair a bomba, né? É esse o ponto. Nós conhecemos as palavras ruins. Chegaram até nós. Iluminou de uma forma bombástica, mas iluminou. Mas de uma forma bombástica. Então não serve. Eu também posso iluminar-me com a luz que esclarece, com a luz que consola, com a luz que faz o bem, com a luz que fala mais por mim do que os meus lábios. E aí essa pergunta começa a ser respondida. Você está realmente cooperando com o Cristo na extinção das trevas, acendendo em você mesmo aquela sublime luz para iluminar? Tem que deixar entrar primeiro. Não tem como eu, não tem como você, não tem como nós darmos alguma coisa que a gente não tem. Por isso que há um equívoco gigantesco em algumas crenças religiosas e seus adeptos de que quando eu faço alguma coisa boa foi Deus que pôs a mão e quando eu faço alguma coisa ruim foi o adversário que fez alguma coisa, foi o encosto, foi o capeta, foi o sei lá quem, o coisa ruim
que fez, nunca fui eu. O que eu estou fazendo aqui? Sabe? Quando eu ajo, sou eu, com aquilo que eu tenho dentro de mim. Ninguém fala absolutamente nada do que não tem no coração. Claro, às vezes você está nervoso e deixa aquilo que você está, que eu estou, que nós estamos esmagando dentro do coração para sair de lá e não ficar mais no coração, às vezes sai pelos nossos lábios e magoamos a outra pessoa. Cabe-nos imediatamente, ou o mais rápido possível, reparar essa situação com um pedido de desculpa, enfim, ou uma modificação, uma mortificação daquilo dentro de nós para que suma lá de dentro. Mas se saiu, é porque eu deixei entrar em algum momento. Pode ser que eu, 99% das vezes, não permito sair. Mas se saiu uma vez, é porque ainda está lá. E precisa ser consertado, precisa ser reparado. Eu só falo aquilo que o meu coração está cheio. Eu só falo daquilo que o meu coração está cheio. Claro, tem alguns gatilhos que fazem com que isso aconteça. Eu preciso identificá-los e ir eliminando-os ao máximo possível para que não seja acessado aquilo de ruim que tem no meu coração. Mas se saiu pela minha boca, estava no meu coração. Fábio, eu estava incorporado. Saiu porque está no seu coração. Se não tiver, não sai. Mas mesmo quando eu estou sem controle da mediunidade, aí é outra situação. Né? Aí é outra situação. Mas a gente só fala daquilo que está cheio o coração. Ou Jesus é mentiroso. E como ele não é mentiroso, então é assim que funciona. Não é? Ilumine-se, iluminemo-nos, busquemos a luz do Evangelho, que vai iluminando o nosso coração e nossas palavras serão cada vez mais faróis, guias para as outras pessoas e menos mísseis destruidores, lança-chamas da inveja, da vingança, da dor que causamos no coração das pessoas. É um bom convite, né? Um bom convite para o Evangelho, um bom convite. Falando em Evangelho, os pobres de espírito, capítulo 7 foi o que caiu hoje, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, aqueles que sabem, né? Os fera. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Eu não preciso ter doutorado em nada. Eu não preciso ser formado em faculdade. Eu não preciso ser letrado para entender que eu só devo fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. O conhecimento que eu preciso ter é de mim mesmo. Esse é o conhecimento primário. Qual a forma mais eficiente para se evoluir nesse mundo? Pergunta de Kardec. Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. Essa frase é atribuída a Sócrates, filósofo que viveu 400 anos antes de Cristo. Tem até um errinho ali. Conhece-te a ti mesmo, não precisa desse T. Fica conhece a ti mesmo, seria a forma correta. Mas, enfim, conhece-te a ti mesmo, como é mais conhecido. O autoconhecimento faz uma diferença brutal. Eu preciso saber onde eu firo as pessoas para eliminar esse espinho. Eu preciso perceber onde o espinho das outras pessoas que eu não controlo, cada um muda a si mesmo e olhe lá, né? Onde o espinho do outro me fere, eu vou criar uma blindagem. Mas a minha preocupação maior é onde o meu espinho fere a outra pessoa. Não é? É esse o ponto. É esse o ponto. Eu só preciso conhecer a mim mesmo. Mas preciso me iluminar. Fábio, mas eu não sei ler, eu tenho dificuldade de interpretação de texto. Isso, graças ao nosso sistema educacional brasileiro, muitos de nós, a grande maioria de nós, temos dificuldade para interpretar um texto simples. Isso é verdade. Porque um povo sem condições de interpretar texto é mais fácil de governar. Não é? Porque eu crio narrativas
crio informações falsas, fake news, a pessoa não sabe identificar onde está a interpretação falsa e eu enfio isso na cabeça das pessoas e as controlo para fins políticos, para fins religiosos, de dominação, para fins de dominação em massa. Então isso no Brasil sempre teve, continua tendo ainda, muita dificuldade para interpretação de texto. Interpretação de texto lido é terrível, interpretação de texto falado é dificílimo. Quando você está falando ainda com alguém em uma palestra, você consegue dar um exemplo, modificar e fazer a diferença para alcançar todo mundo. Agora, na escrita, se escreve um negócio, às vezes você escreve um negócio no WhatsApp, chega para outra pessoa, parece ofensa. É só a pessoa interpretar a vírgula que já não tem mais ofensa. É só interpretar a vírgula. E às vezes as pessoas não sabem. Eu lembro sempre um caso que eu comento numa empresa que eu trabalhei um pouco de tempo. E tinha, antes do WhatsApp, tinha uma comunicação interna semelhante ao WhatsApp. E tinha um amigo meu que trabalhava no outro setor, e eu me comunicando com ele, eu fiz uma piada, lembrando de um outro trabalho de uma outra empresa que nós trabalhávamos juntos há muitos anos. Eu fiz uma piada e escrevi na frente, RS, 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 que na minha cabeça era risos, risos, risos. E ele trabalhava no andar superior ao que eu estava, e ele desceu e perguntou se ele tinha feito alguma coisa para mim, porque eu mandei para ele falha de comunicação minha e dele. Poderia ter escrito risos, por que eu pus RS, RS, RS? Ele não tem obrigação de saber o que se passava na minha cabeça. Mas também poderia saber que RS, RS, então repartamos a culpa da situação. Aí eu disse para ele, não, isso aqui é risos, eu fiz uma piada, lembra quando a gente trabalhou na empresa tal, tal? Aí ele, verdade, não sei o que, conversamos, somos amigos até hoje, evidentemente. Mas foi um fato que aconteceu que eu acho interessante a gente comentar, às vezes, só para... Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas se foi o que você disse, não faz diferença nenhuma, certo? É esse o ponto. Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência, a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos, os doutos e prudentes, são os orgulhosos, envaidecidos no seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, quando não são ateus, né? Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele Deus se prostram. Esse é o grande segredo, não é? Entender a lei de Deus, que é assim. Nós precisamos ter inteligência para saber o que é certo e errado. Precisamos ter inteligência para saber o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar, mas principalmente a sabedoria para saber qual é qual. O que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. A grande sabedoria é: eu só posso mudar a mim. E o meu exemplo pode ou não arrastar a outra pessoa, mas é a única coisa que vai atingir a outra pessoa, é o meu exemplo, a minha luz. Voltando ao que o Emmanuel disse, a minha luz. O meu exemplo pode ou não arrastar a outra pessoa, mas é a única coisa que pode arrastar a outra pessoa. É a única coisa. Fábio, mas eu dou exemplo e não acontece absolutamente nada. Imagine se você não desse. Como seria? Do exemplo pesado, é uma bomba. É a luz do lança-chamas que queima. Belaroba, não serve para absolutamente nada. Do exemplo absurdamente, absolutamente cristão,
fatalmente vou iluminar a vida da pessoa, porque ele vai ser leve. A luz bomba é pesada, a luz divina é leve. É esse o ponto. Vou dar exemplo? Vou dar exemplo. Mas não posso ser uma bomba na vida da pessoa que faça com que a pessoa se sinta menor ainda, se sinta insignificante, se sinta desgraçada no sentido de, né, sob a desgraça, não no xingamento. Então não é um palavrão. O auxílio a outra pessoa não pode ser pesado. O exemplo para outra pessoa não pode ser pesado. O auxílio a outra pessoa, ele deve ser luz que ilumina, não clarão do lança-chamas. Usemos essa metáfora sempre. Toda vez que eu for dar exemplo para alguém, uma criança, para um jovem, para um adulto, para um ancião, toda vez que eu for dar exemplo para alguém, esse meu exemplo, o meu comportamento durante o exemplo, é um lança-chamas? É a luz que queima? Ou é a luz que apenas ilumina? E quem sabe um dia é uma luz que ofusca a treva que existe ainda no coração do outro. Igual quando a gente está num quarto escuro, dormindo, aí a gente acabou de acordar, acendem a luz, a gente faz... Essa luz é extraordinária. Essa luz é extraordinária. Porque nos vem tirar das trevas da ignorância. No quarto não é muito legal quando acende a luz, não. Estou falando no sentido figurado aqui da iluminação da alma. Isso é extraordinário. Né? Agora, a luz que vem com o lança-chama queimando o meu orgulho não serviu de nada. Foi bélico. Aí não serviu de muita coisa, não. Né? É isso. É isso. Minha água já está aqui. Você vai pegar a sua água aí. Não sou eu que vou fluidificar a água. Foram os mentores que estiveram aí na sua casa até agora que fluidificaram. Não precisa estampar, não. Não precisa esticar a mão, não. Claro que não. Mas eu me sinto bem esticando a mão, então estica bem. Saiba que não precisa, mas estica, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais que estiveram conosco, mentores queridos nomeados e não nomeados, muito obrigado pela presença, nosso guia espiritual, também muito grato. Senhor, obrigado. Obrigado mesmo pela misericórdia que o Senhor tem conosco, acrescentando a cada dia novas possibilidades de aprendizado. Obrigado por não desistir da gente, né? Sempre uma nova oportunidade, uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova chance, uma nova chance, uma nova chance. E por isso, muito obrigado. Muito obrigado pelo dia de hoje, pelo evangelho de hoje, pela oportunidade de hoje também. E se Deus quiser, com seu amparo e com o acréscimo da sua misericórdia, na próxima semana aqui estaremos novamente aguardando ansiosos a sua visita à nossa casa. Muito obrigado ao Senhor e todos os mentores. Mais um pedidinho então, Senhor Jesus, antes de encerrarmos o nosso Evangelho, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesse momento, mas a fé que nos anima para sermos instrumentos da vossa paz, para que o nosso magnetismo também possa ser impregnado na água, com o nosso firme propósito e desejo de que essa água seja salutar para essas pessoas que cada um de nós agora faz o pedido em pensamento. É isso, Senhor. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela indulgência, muito obrigado pela beneficência. Até a próxima semana, se Deus quiser, e que assim seja. É isso, meus amores. Na próxima semana tem mais. Eu fico por aqui. Beijo pra você que fica. Tchau.